Fala galerinha, tudo bem? Sou o professor Elvis Glauber e vamos estar estudando na aula de hoje sobre logaritmo. O estudo dos logaritmos surge sobretudo para auxiliar na resolução das equações exponenciais. Para que o aluno possa entender essa matéria sem dificuldade, é necessário que ele faça uma revisão nas propriedades das potências e em equações exponenciais. A definição de logaritmo, nós lemos da seguinte forma: log de b na base a é igual a c, se e somente se a elevado a c for igual a b. Você tem que b, aqui ele é o resultado, o a é a base e c é o expoente. Logo, o a ele precisa ser maior que zero e diferente de 1, e o b ele vai ser maior que zero. Nós temos um exemplo aqui. Qual o valor de log de 81 na base 3? Então, nesse exemplo, nós precisamos descobrir qual expoente devemos elevar ao 3 para que o resultado dê 81. Então, o 3 elevado a quanto dá 81? Então, para a gente determinar esse valor, nós precisamos fatorar o 81, que o pessoal gosta de falar MMC, né? Mas o nome correto é fatoração, né? Você vai fatorar 81 por 3 e você vai perceber que ele é 3 à quarta potência. Então, trocando 81 por 3 à quarta potência, você tem que 3 elevado a x é igual a 3 à quarta potência. Como você aprendeu em equações exponenciais, corta-se a base e iguala-se os expoentes, x igual a 4. Uma observação aqui eu coloquei é quando o logaritmo não apresentar base, ele é chamado de logaritmo decimal. Logo, sua base é 10. Consequências da definição de logaritmo. O logaritmo de qualquer base cujo logaritmando, ou seja, o b, seja igual a 1, o resultado será igual a zero. Por que isso acontece? Porque todo número elevado a zero dá sempre 1. Isso é uma propriedade de potência. Quando o logaritmando é igual à base, o logaritmo será igual a 1. Isso porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por isso que quando você tem facilidade com as propriedades de potência, você entende bem o estudo do logaritmo. Quando o logaritmo de a na base a possui uma potência m, ele é igual ao expoente m, ou seja, o log de a elevado a m é igual na base a é igual a m, pois usando a definição a elevado a m vai ser igual a elevado a m. Então você tem um exemplo aqui, ó, o log de 3 à quinta potência na base 3, ele é igual a quanto? Ele é igual a 5, porque 3 elevado a 5 vai ser igual a 3 elevado a 5. Quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também serão iguais, ou seja, o log de b na base a é igual ao log de c na base a, implica que b é igual a c. E por último aqui a potência de base a e expoente de potência de base a e expoente log de b na base a será igual a b, ou seja, o a elevado ao log de b na base a é igual a b. Todas essas consequências são bacanas na hora de você estar resolvendo exercícios. A seguir nós temos as propriedades dos logaritmos. A primeira é o logaritmo do produto, né? Você tem que o log de b vezes c na base a, ele é igual ao log de b na base a mais o log de c na base a. Então, o logaritmo do produto é igual à soma de seus logaritmos. A segunda, o logaritmo do quociente, né? Tem o log de b dividido por c na base a, ele vai ser igual ao log de b na base a menos o log de c na base a. Então, o logaritmo de um quociente é igual à diferença dos logaritmos.
terceira aqui, o logaritmo de uma potência. Você tem o log de b elevado a m na base A. Esse expoente ele vem para frente do log multiplicando. Fica m vezes o log de b na base A. Então, o logaritmo de uma potência é igual ao produto dessa potência pelo logaritmo. E por último, nós temos a mudança de base. Podemos mudar a base de um logaritmo usando a seguinte relação. O log de c na base B ele é igual ao log de c numa base A dividido pelo log de B nessa mesma base. Então, assim, cada propriedade aqui você vai entender melhor por meio de exemplos, mas ela permite você resolver uma série de logaritmos. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Vamos escrever cada exercício aqui na forma de um único logaritmo. Na letra A você tem uma soma. Então, na propriedade do produto, né, você tem que o log do produto ele se transforma numa soma, né, de logaritmo. Então, o que a gente vai fazer aqui é pegar o 8 e o 10 e multiplicar. Então, o log de 8 na base 3 mais o log de 10 na base 3 e vai ser igual ao log de 8 vezes 10 na base 3, que é 80. Então, esse único logaritmo aqui ficou log de 80 na base 3. Na letra B, você tem uma diferença. Então, a diferença você tem que lembrar do log do quociente. O quociente é que você divide aqui em log de diferença. Então, o log de 30 na base 2 menos o log de 6 na base 2, ele vai ser igual ao log de 30 dividido por 6 na base 2, que é log de 5 na base 2. Na letra C você tem aqui, né, um número inteiro multiplicando o log. Você tem 4 vezes o log de 3 na base 4. Aqui você lembra da propriedade da potência, né? Esse 4 ele passa para dentro do log como expoente do 3. Então ficaria log de 3 à quarta potência na base 4. 3 à quarta potência é 81. Então, log de 81 na base 4. O chamado cologaritmo é um tipo especial de logaritmo, expresso pela expressão colog de b na base A é igual a menos o log de b na base A. Então, quando você vê, né, calcule o colog de b na base A, você tem que entender que isso é o log, só que negativo. Podemos ainda escrever que colog de b na base A é igual ao log de 1 dividido por b na base A. Lembrando que quando você tem um número na frente do log, você lembra daquela propriedade da potência. Então é como se tivesse o menos 1 multiplicando o log. Se esse menos 1 ele volta como expoente para dentro do log, ficaria o b elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre b. Curiosidade sobre os logaritmos. O termo logaritmo vem do grego, onde logos significa razão e aritmos corresponde a número. Os criadores dos logaritmos foram John Napier e Henry Briggs. Eles criaram esse método com o intuito de facilitar os cálculos mais complexos, que ficou conhecido como logaritmos naturais ou neperianos, em alusão a um de seus criadores, John Napier. A seguir nós temos um exercício resolvido aqui. Sabendo que o log de 2 é aproximadamente 0,3 e log de 3 é aproximadamente 0,48, vamos calcular aqui o log de 6. Log de 6, se você fatorar, ele é 2 vezes 3. Aplicando a propriedade do produto, nós temos log de 2 mais log de 3, ou seja, 0,3 mais 0,48.
que dá 0,78. O log de 5, para calcular o log de 5 aqui na letra B, né, você pode entender que 5 ele é o resultado de 10 dividido para 2. Mas o log de 10 ele não foi informado porque, se você reparar aqui, a base é 10. Quando a base não aparece aqui no log, a base é 10. Ele é o logaritmo decimal. Então eu posso usar o log de 10, que é 1. Então o log de 10 menos o log de 2 vai ficar 1 menos 0,3, ou seja, 0,7. E na letra C aqui, o log de 3 à quarta potência vai ser 4 vezes o log de 3, ou seja, 4 vezes 0,48, que dá 1,92. Nesse segundo exercício aqui, né, nós temos o log de 2, que é aproximadamente 0,3, e o log de 3, aproximadamente 0,48. Nós vamos calcular o log de 64 na base 9. E eu vou resolver esse exercício de duas maneiras. A primeira delas, né, eu vou descobrir aqui o expoente, né, o log de 64 na base 9 é igual a x. Isso implica que 9 elevado a x é igual a 64. Então, fatorando o 9 e o 64, o 9 ele é 3 ao quadrado e o 64 ele é o 2 à sexta potência. Aplicando aqui uma propriedadezinha aqui da potência, né, você tem que 3 ao quadrado elevado a x é igual a 3 elevado a 2x. Você multiplica os expoentes. Então ficou 3 elevado a 2x igual a 2 elevado à sexta potência. Como é uma igualdade, eu posso dizer também que o log de 3 elevado a 2x é igual ao log de 2 elevado à sexta potência. Você aplica aqui o log dos dois lados. E agora a gente aplica a propriedade da potência aqui no logaritmo, né? O 2x vem para frente multiplicando o log de 3 e o 6 vem para frente multiplicando o log de 2. Como a gente conhece o log de 3 e o log de 2, a gente substitui. Então vai ficar 2x vezes 0,48 igual a 6 vezes 0,3. 6 vezes 0,3 vai dar 1,8. E 0,48 vezes 2 dá 0,96. Passa para baixo dividindo aqui na equação. Então aqui se você tiver sem calculadora, você multiplica essa fração aqui por 100 para poder andar a vírgula. Aí ficaria 180 dividido para 96. Vai dar 1,875. Agora eu vou resolver o mesmo exercício, só que eu vou aplicar a propriedade mudança de base. Pensou que eu tivesse esquecido ela lá no exemplo? Não, eu deixei ela para o final porque eu considero uma das propriedades mais importantes que tem no logaritmo. Então, aqui eu quero calcular o log de 64 na base 9. Só que o logaritmo que a gente tem, que é o log de 2 e o log de 3, eles estão na base 10. Então eu posso dizer que o log de 64 na base 9, ele é igual ao log de 64 na base 10 dividido pelo log de 9 na base 10. Lembrando que eu não preciso escrever a base 10. Agora, fatorando o 64 e fatorando o 9, você tem aqui, ó, log de 2 à sexta potência dividido por log de 3 ao quadrado. Esses expoentes eles vêm para frente multiplicando o log. Vai ficar 6 vezes log de 2 dividido por 2 vezes o log de 3. Esse 6 e esse 2 eles estão fora aqui do log, né? Eles podem ser simplificados. Então você pode dividir 6 por 2, vai dar 3. E agora a gente substitui o valor do log de 2 e do valor do log de 3. Você vai ter 3 vezes 0,3 dividido por 0,48. Repara como agora a conta ficou bem pequenininha, né?
0,3 vezes 3 dá 0,9. 0,9 dividido para 0,48 dá 1,875, que é o mesmo resultado que a gente obteve antes. Eu espero que tenham gostado e continuem aí praticando. O logaritmo é uma matéria bem bacana. E boa sorte aí nos seus estudos.